Como chegar à fluência na fala? Este é o tema do episódio do Diverse Língua de hoje. E para falar sobre isso, eu estou com um grande convidado, meu colega Estevam, que tem um canal no YouTube chamado Glossonauta, e vamos conversar com ele sobre este tema. Mas antes de iniciar aqui o episódio, eu já vou pedir para vocês seguirem o Diverse Língua nas redes sociais. Se você está escutando este podcast no Spotify, lembre-se de colocar 5 estrelas para o Diverse Língua. Você também pode enviar um comentário por lá, porque só assim a gente pode chegar a mais pessoas. E aí você também pode sugerir pautas para diverselingua@gmail.com. Bem-vindo ao Diverse Língua, Estevam. Tudo bem por aí? Muito obrigado, tudo bem, sim. Agora eu gostaria de que você falasse um pouco sobre ti, né, para as pessoas te conhecer melhor. Você que já participou do Poliglotar, no Poliglotar houve uma edição que eu ajudei a organizar junto com o Juliano. E para quem não sabe o que é o Poliglotar, a gente tem um vídeo aqui no canal, que é como foi o Poliglotar de 2021. E também tem o canal do Poliglotar, você pode ver lá a palestra do Estevam no Poliglotar de 2018, foi isso, Estevam? Isso, acho que sim, acho que foi em 2018, foi a palestra sobre famílias linguísticas. É isso aí, então vocês podem ir lá no canal do Poliglotar também para conferir aí a palestra do Estevam. Então, Estevam, fala aí um pouco de ti. Bem, então, o pessoal me conhece no YouTube principalmente por falar de linguística, linguística histórica, né? Então essa é a área que eu mais gosto. Eu sou professor de idiomas, sou tradutor também, formado em letras, e a minha área principal, meu foco principal é o da linguística histórica e também o estudo de línguas antigas. Até porque, para poder me aprofundar bem nas transformações históricas da língua do passado até os dias atuais, eu preciso conhecer as línguas antigas e as línguas modernas. Então, línguas como latim, grego estão no meu foco de interesse, mas também algumas outras línguas nas quais eu pretendo me aprofundar mais, né? Eu também estudei árabe, tanto árabe moderno como árabe clássico, hebraico também, egípcio, tanto copta como um pouco de egípcio antigo, mas muito pouco ainda, tem muito para aprender, ainda vou mergulhar no mundo das línguas eslavas, germânicas, falta muita coisa ainda. Mas é isso, então eu sou dessa área da linguística histórica e amo idiomas, como qualquer pessoa que conhece meu canal sabe, né? Então Uhum. eu sou amante dos idiomas. E aí, Estevam, entre essas línguas, quantos idiomas tu pode dizer que tu fala, assim? Tá. É, tem 10 línguas que eu digo que eu falo em nível fluente ou avançado. Tá? É, e tem mais algumas outras línguas que eu falo, mas que eu não posso conversar de forma espontânea e fluida sobre qualquer coisa. Então, quando você pergunta quantas línguas você fala, bem, Uhum. depende do que a pessoa está definindo como falar. Se você está dizendo assim, eu posso ver vídeos, assistir filmes, conversar com pessoas sobre qualquer coisa, escrever, ler, então eu diria que são 10 línguas. E o meu nível de desenvoltura pode variar um pouquinho, dependendo de quanto eu estou usando a língua, mas pelo menos tem 10 que, de forma bem constante, eu posso dizer que eu falo bem, leio bem, escrevo com boa correção gramatical, posso trabalhar com elas em tradução, etc., sem nenhum problema. Além dessas 10, tem mais algumas outras que eu diria que eu tenho um nível intermediário, eu posso usar a língua, às vezes eu preciso de mais consultas, etc. Tem assuntos sobre os quais eu não posso falar, que eu não tenho vocabulário suficiente. Então tem mais alguns, então acho que vai depender de quando. Eu já vi pessoas dizendo que falam a língua quando tem um conhecimento muito limitado. Se eu for contar assim, então a quantidade de línguas que eu falo aumenta, né? Então Uhum. depende da E minha qual seria classificação. a língua mais exótica, assim, que tu fala? Mais diferente, assim, para um brasileiro, assim, comum. Com certeza. Curiosamente, ó, eu vou colocar algumas nesse grupo.
Vou colocar línguas semíticas, como o árabe e o hebraico, que não estão entre as que eu tenho nível de fluência total. Essas estão entre as línguas que eu posso usar, mas não para tudo. Eu estou ainda melhorando, né, nessas línguas. E outra, curiosamente, que não sei se... tipo, é uma resposta um pouco curiosa, mas seria o Nhengatu, que é uma língua falada em território brasileiro, é uma língua da família Tupi, então não deveria ser tão estranha para um brasileiro, e de fato não é, porque muitas palavras como animais, comidas, que a gente usa em português vêm do Tupi, e coincidem com as palavras que a gente tem em Engatu, mas ao mesmo tempo as pessoas, de forma geral, têm tão pouco conhecimento sobre o Tupi, que aí o Nhengatu termina se tornando uma coisa muito distante. Então eu diria que essas línguas semíticas e o Nhengatu são as mais distantes para um brasileiro médio. Interessante. Agora vamos entrar aqui no tema principal desse episódio, que é o foco na fala, né? Como se tornar fluente na fala. Eu assisti um vídeo do seu canal, inclusive eu posso deixar na descrição desse episódio, talvez nos cards do YouTube também, que você menciona algumas técnicas de como falar sozinho pode te trazer fluência no idioma. Você poderia explicar um pouco sobre isso para os nossos ouvintes? Sim, posso. Tem 2 vídeos que eu fiz em sequência, eu acho que eu fiz um depois do outro. E os 2 são sobre como melhorar na fala no idioma que a gente está aprendendo. O primeiro que eu fiz, que é o que você está mencionando, é o de falar sozinho. E sim, eu vou explicar. Bem, funciona basicamente da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo sobre mim mesmo, tá? Mas vou explicar como funciona. Às vezes, existem elementos na língua que a gente está aprendendo que a gente já domina muito bem na teoria. Pode ter alguma coisa na língua que você está aprendendo que você tem certeza já de como aquilo funciona. Pode ser uma estrutura que vai colocar as palavras em uma determinada ordem, ou pode ser alguma terminação verbal, alguma terminação nominal, alguma coisa que você sabe. Se alguém lhe der um papel, você consegue escrever aquilo sem errar. Ou seja, é uma coisa que você já domina. E, entretanto, quando você vai falar, você não consegue usar esse elemento de forma espontânea e natural. Você tem que parar para pensar. Ou seja, é uma coisa que você já sabe como funciona, você já sabe como é, você não tem mais dúvidas sobre aquilo, e ainda assim, quando você vai falar, você trava. Por que que isso acontece? Bem, isso acontece porque, para você falar, você precisa processar isso em tempo real, e isso tem que sair no automático. Quando a gente está falando em português, na nossa própria língua, você não vai falar português, aí você chega, né, e pensa assim, eu quero... Pera, a pessoa que quer sou eu. Se sou eu quem quer, então a terminação vai ser um O. Então é eu quero. Ah, eu quero. Tipo, você não para calcular que tem que colocar um O no final do verbo porque é a primeira pessoa. Não, você só faz. Às vezes, a gente, numa língua estrangeira, tem esse conhecimento teórico. Ah, quando é tal coisa, quando em inglês o verbo é na terceira pessoa, você tem que colocar um S no final. Você pode saber isso na teoria, mas aí quando você vai falar, você erra ou você trava. Por quê? Porque você está só com conhecimento teórico. Então é nisso que o falar sozinho ajuda. Porque você pode ficar falando consigo mesmo, fazendo frases do dia a dia sobre a sua vida cotidiana, etc., usando as estruturas que você já tem certeza que são assim, até automatizar e até elas saírem sem você precisar pensar. E agora eu vou dar um exemplo comigo. Quando eu comecei a estudar grego, eu aprendi rapidamente que se você tem um complemento direto, por exemplo, a palavra amigo, você tem o amigo, isso seria o philos. Quando isso é complemento direto, então fica ton philo. Se for grego moderno é ton philo, se for grego antigo é ton philon. O grego moderno, né, caiu um pedaço da palavra, mas bem, vou usar o grego moderno de exemplo. O philos fica ton philo. Eu já sabia disso.
objeto direto. Então, se eu vejo o amigo, então eu não vejo o philos, eu vejo ton philo. Então, se eu for dizer vejo o amigo, eu não tenho que dizer vlepo o philos, eu tenho que dizer vlepo ton philo. Eu já sabia. A questão é que, falando rápido, tentando falar assim, sei lá, eu vejo meu amigo, sei lá, eu vejo meu amigo ali todos os dias. Aí, fala rápido isso. Aí eu ia dizer vlepo o philos, aí saía vlepo o philos. Em vez de dizer vlepo ton philomo, é que Καθημερινά, em vez de eu dizer βλέπω τον φίλο μου, eu dizia βλέπω ο φίλος μου. Por quê? Porque o significado da palavra amigo vinha à minha fala mais rápido do que eu processava que aquilo era um objeto direto do verbo para eu poder colocar a terminação correta. Como eu vou processar essa coisa no automático e lembrar de colocar a terminação correta de um objeto direto enquanto, tipo, como é que eu vou fazer isso? Então, aí eu comecei a falar só. Comecei a falar, ficava falando, eu vejo tal coisa, eu quero tal coisa. Eu ficava fazendo frases o tempo todo, sozinho, falando comigo mesmo, e aí eu parava e começava a descrever o meu dia. Aí eu ficava, Σήμερα το πρωί έκανα πολλά πράγματα και μετά όταν ήμουν κουρασμένος, e aí eu começava a descrever as coisas, falar sozinho, usando essas estruturas. E aí eu travava. Só que aí, quando eu travava, eu estava travando sozinho. Eu travava, pensava, corrigia. Tá, 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 tá. E aí, com o tempo, aquilo que eu antes precisava pensar muito e processar para acertar, eu não precisava mais. Já saía no automático. Então, essencialmente, essa é a lógica. Você sabe uma coisa que é assim, você já sabe que é assim, só que você trava, fale sozinho até você não travar mais. Quando você for falar depois com uma pessoa, aí vai sair espontaneamente. E melhor ainda, quando a pessoa falar com você e usar aquela estrutura gramatical ou o que é que seja, o vocabulário, você vai processar o que a pessoa disse instantaneamente. Então você vai entender melhor o que os outros dizem. Não só você melhora a sua fala, como você melhora também a sua compreensão. Então isso daí é basicamente isso. O que eu queria ensinar e transmitir com o meu vídeo sobre falar sozinho. Uhum. Aí eu fiquei com duas questões aqui. Uma o pessoal não te achava doido não, assim, de falar só? Sim, sim. As pessoas, quem tá no meu, quem tá perto de mim, né, o meu círculo de pessoas assim mais que tá mais perto de mim sabe que eu falo só. Então eu não Uhum, só falo só, eu fico escrevendo no ar. Porque uhum, eu não pratico só a fala. Por exemplo, árabe. Eu tenho que praticar também a escrita. Então, do sim. nada, às vezes você vai me ver numa mesa fazendo assim. Eu estou escrevendo em grego, em árabe, ou em qualquer língua que use algum sistema de escrita diferente do nosso. Então eu fico escrevendo no vento, ou às vezes eu escrevo assim na mesa mesmo, para ser menos estranho, em vez de fazer para cima, eu faço para baixo assim. Ou fico falando só, às vezes eu coloco a mão assim para ninguém ver, às vezes eu esqueço e fico falando só. Às vezes eu tô na época da escola, eu lembro que uma vez eu estava esperando o ônibus para voltar para casa. Aí passou uma menina e depois ela me contou, eu vi você lá na parada, você estava falando sozinho. Então eu faço isso desde sempre. Eu estava falando sozinho mesmo, estava praticando alguma língua, eu faço isso desde a adolescência, né? Então sim, Sim. as pessoas me acham estranho. Se você tiver problema com isso, então faça isso quando não tiver ninguém olhando. Mas eu faço, eu começo a fazer isso o tempo todo. Então, mesmo que tenha gente olhando. E aí a outra questão tem um pouco a ver com a tua resposta, que é quando tu tá falando sozinho, em algum momento toma notas disso? Você falou da cena de escrever no ar, mas e aí? Vai ter alguns momentos que tu vai ter, assim, sei lá, um caderno de anotações e tomar notas? Celular. Eu uso celular, Uhum, sim. Às vezes eu tô falando sozinho e aí eu percebo que tem alguma coisa que eu não sei dizer. Eu uhum, tô tentando, por exemplo, eu vi um filme, aí depois eu penso, vou falar sobre o filme que eu vi em hebraico, sei lá, em grego, qualquer coisa aí. Aí eu começo a fazer isso. Aí chega uma hora que eu bato numa barreira. Eu não sei dizer isso. Eu não sei dizer isso de jeito nenhum. Nem com essa palavra, nem de outro jeito. Não consigo expressar essa ideia. Eu pego o celular, anoto. E aí, uhum.
Eu tenho, tipo, anotações no meu celular, várias coisinhas assim, de coisas que eu tava tentando dizer e não sabia dizer. Depois, quando eu chego em casa, com mais calma, eu vou dando uma olhada, vejo como é que eu faço para dizer essas coisas, deixo lá anotado para consultar Uhum. depois. Então, sim, esse falar sozinho me permite também perceber quais são as coisas que eu não sei dizer. E aí eu anoto para depois ver como é que se dizem essas coisas. Legal, muito legal. Além dessa estratégia aí de falar sozinho, tu faz mais alguma coisa para aprender idiomas? Deve ter várias outras técnicas, né? Se quiser Sim. deixar algumas dicas aí para Ah, quem uhum, quer aprender uma nova língua. uhum. Com certeza, uma coisa muito, muito importante é contato constante com a língua que você está aprendendo. Isso é essencial. Isso vai ajudar você a aprender palavras novas, a ver como é que os falantes da língua usam o idioma, as expressões que eles usam, como pronunciar corretamente. Você termina, ao ouvir muito, você termina pegando a musicalidade, o jeito de falar. Então, o contato com a língua, seja por áudio, ou seja, também língua escrita, isso é extremamente importante. Então, no meu caso, se eu quero ver algum vídeo no YouTube sobre alguma coisa, eu procuro primeiro o vídeo em outra língua. Ah, vou ver aqui sobre, sei lá, um celular. Aí eu pesquiso aí, ver se tem algum vídeo de celular em francês, em italiano. Eu só pesquiso assim, vou ler um artigo na Wikipédia, eu faço em outra língua. Atualmente eu estava jogando Final Fantasy VI em italiano, aí eu vou jogar depois, sei lá, Kingdom Hearts em francês. Então, jogos, videogame também, tu sempre que der em uma língua diferente, ou seja, contato constante, muito contato com a língua. Não necessariamente conversando com pessoas, mas também conversando com pessoas quando der, mas ter um contato em tudo que der com o idioma que está sendo estudado. Isso é muito importante. Eu agora fiquei curioso. Qual é o idioma do teu telefone? Ele está em inglês agora. Ah, ok. É. Eu também fico Nada eu muito mudo. incrível. É. Eu mudo também, eu mudo o meu para francês, às vezes está em inglês. Uhum. Só me confundo quando eu troco o celular para árabe ou hebraico, porque tudo fica espelhado. Uhum. Porque como essas línguas é escrita de direita para esquerda, ele espelha tudo. Tem várias coisas que você espera que estejam à direita, elas passam para a esquerda e vice-versa, troca tudo. Então, normalmente eu evito colocar o celular nessas línguas, mas se eu colocar em grego, por exemplo, troca o sistema de escrita, mas não bagunça nada, sabe? Mas Uhum. atualmente o celular tá em inglês. Eu vou fazer uma pergunta, já que tu falaste no árabe aí. Uhum, É, eu já ouvi de muitos poliglotas que eles consideram, isso para quem não é fluente, né? Considero uhum. que o árabe é uma das línguas mais difíceis a se aprender. Ainda até mais difícil do que o mandarim, do que as línguas asiáticas. Pelo menos eu já vi alguns poliglotas dizerem isso. Qual é a tua opinião sobre isso? Minha opinião é que o árabe é uma língua profundamente difícil. É difícil mesmo. Não sei, eu não é difícil dizer se é mais difícil que o mandarim. Eu acho que elas estão assim, ó, bem assim. Eu vou explicar alguns motivos, por que que é tão difícil. Vocabulário. O vocabulário do árabe, você não é como estudar uma língua indo-europeia, que você consegue ancorar as coisas naquilo que você sabe. As línguas românicas, todas são bem fáceis. Aí você sai das românicas, vai para o russo, vai para o grego, você ainda consegue ancorar em coisas que você conhece. No grego, a gente tem muito prefixo, tem muita palavra técnica que vem do grego, então você reconhece os termos. É, em russo já tem menos, não tem coisa assim que vem do eslavo, mas tem muita coisa do grego que passou para o russo e que passou para a gente também, então a gente termina coincidindo nisso. Em questão de gramática, o russo, línguas eslavas, elas têm um funcionamento semelhante à nossa língua. Por exemplo, se pegar um verbo, você vai ter o verbo ver. Você tem ia vijo, te vides, on videt. Então, vijo, você tem esse u do final, como eu vejo. Aí te Uhum. vides, tem esse sh do final, como tu vês.
A gente também tem uma sibilante no final, né? Vez. E em alguns sotaques do português, tu vês. Sim. Então fica bem parecido. Vidias. Vidiat, na terceira pessoa, com T final, que é o mesmo T do final que tem no latim, para conjugação terceira pessoa. Nós vemos vidiem, com M, como vemos. Ou seja, é familiar. Esse é só um exemplo, tá? E tem outras coisas. Tem o man para primeira pessoa. Então, você me vê, tu, minha, vidias. Então, minha para mim e tibia para ti. Igual em português, o me, o M para primeira pessoa, o T para segunda. Tem muita coisa familiar. Você vai para o árabe, não tem mais nada. Acabou. Hum. Você vai ter algumas palavras do português que vêm do árabe, sim, mas em questão de estrutura, nada mais faz sentido. Conjugação verbal vai ser no começo do verbo, exceto para algumas pessoas que é no começo e no final do verbo, muda o começo e o final. As derivações de palavras não são de prefixos e sufixos, são de vogais que mudam no meio das palavras, às vezes parece uma consoante nova no meio da palavra, as raízes estão nas consoantes. Tipo, é, tudo muda. Nada mais faz sentido. Você tem que reconfigurar seu cérebro. Mas para o chinês, mandarim, cantonês, as diferentes línguas sino-tibetanas, de forma geral, você também vai ter outra lógica diferente. Primeiro, você vai ter que se acostumar com a língua que é tonal na pronúncia. Sim. Então, isso é muito difícil. Não é fácil, não. Tá? É fácil você aprender a imitar o tom, assim, a reproduzir o tom no começo, mas mesmo assim usar falando rápido não é fácil, e identificar quando as pessoas falam, isso requer muita prática, então é um elemento linguístico novo para você incorporar algo que você nunca usou na sua vida e agora você vai ter que usar, tá? E muitas pessoas não entendem muito bem o que é língua tonal. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, para explicar o que é língua tonal, porque eu já vi pessoas dizer, português é tonal também, porque a gente diferencia avô e avó. Só que Hum. isso não é tonal, isso é timbre vocálico, não tem nada a ver com tom. Ou então dizem assim, português é tonal porque a gente diferencia para e parar. Aí também isso não é tonal, isso tem a ver com sílaba tônica, que apesar de o nome sílaba tônica dar a entender que tem alguma coisa a ver com o que acontece nas línguas tonais, não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Eu comento isso no vídeo meu também. Então, o que é tonal é uma coisa nova, o seu cérebro nem sabe o que é isso, sabe? O seu talvez saiba, né? Mas para muitas Uhum. pessoas não sabe. Mas eu tentei também, eu É. não prossegui, né? Não tinha Uhum. motivação, mas eu tenho a impressão de que a gramática seria um pouco mais fácil do que a gramática no árabe. Eu tenho essa impressão. Talvez sim, mas não é tão simples. Uhum. Por exemplo, a ordem das palavras vai mudar. Então você vai ter que usar as palavras, vai ter que gerar orações subordinadas em ordem invertida em relação à nossa língua. Elementos que para você eram bem corriqueiros e naturais, como o uso de plurais, deixam de funcionar do jeito que você esperava. Só tem algumas palavras que têm alguma marcação, outras não têm. Você também vai ter que lidar com, eu falei, né, ordem de palavras. Tem os números para fazer a numeração, por exemplo, muito complicado, porque dependendo da coisa que você está contando, você vai ter um marcador diferente para aquilo que está sendo contado. Uhum. Tem muitos elementos na estrutura, na gramática do mandarim que são muito difíceis, muito distantes daquilo que a gente faz. Isso exige também uma reconfiguração mental muito Sim. grande, absorver muita coisa nova. Então, talvez, num primeiro momento, você tenha a sensação, talvez, de que o mandarim é mais fácil, porque é uma língua mais analítica, você não vai ter tantas flexões, as palavras não tem Uhum. flexão nenhuma, na verdade, a língua é feita em blocos, né? Você só tem Sim. palavrinhas assim, que você vai encaixando, não tem flexão de nada. Mas não ter flexão não faz com que seja tão mais fácil assim. É bem complicado ainda assim. O funcionamento de verbos, de como fazer, marcar o tempo, também às vezes pode ser um pouco complicado e pode não ser tão intuitivo. Então, talvez o árabe seja de fato um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas se for, não é muito mais difícil não, sabe? Eu diria que Sim. e depende da pessoa. Para algumas pessoas uma vai ser mais fácil, para outras a outra vai ser mais fácil. Sim, sim. É,
Se tu tivesse que deixar 3 dicas para quem tá com dificuldade para aprender algum idioma, umas dicas simples, assim, porque a gente já falou bastante sobre técnicas, mas se tu tivesse que dar 3 dicas simples, assim, o que é que você diria? Tá, então vamos lá. Para mim, uma coisa muito importante no aprendizado de idiomas é ter prazer no aprendizado. Tá? Isso, para mim, é uma coisa muito relevante. Caso a pessoa ainda não tenha prazer em aprender aquela língua, não goste tanto da língua, é possível começar a gostar. E eu digo isso porque para você aprender uma língua, você precisa ter um contato constante com ela. E só tem duas formas de você ter esse contato constante. Ou você gosta da língua ao ponto de procurar esse contato, ou você tem uma disciplina tão boa que mesmo você não gostando, você vai lá e estuda e tem esse contato constante, pratica, mesmo sem gostar. Ou a sua disciplina é magnífica, ou você gosta da língua e procura o contato, né? No meu caso, eu só estudo língua que eu gosto. Então eu não, nunca estudei uma língua sem gostar. Eu nunca fiz isso. Tem gente que faz? Tem, eu sei que tem. Tem pessoas que estudam só pela disciplina. Eu não faço isso. Então, no meu caso, e de alunos meus também, que queriam aprender uma língua e não gostavam tanto da língua, eu trabalhei nisso, no gostar. Então, não gosta tanto do inglês, tá certo. Você gosta de alguma coisa que foi feita em inglês? Então, às vezes a pessoa gosta de obras de fantasia, como de Tolkien ou de Lewis, né? Nárnia, O Senhor dos Anéis. Às vezes a pessoa gosta muito disso e são obras escritas em inglês. Então a gente pode usar filmes dessas obras, pode pegar trechos desses livros, fazer leituras, dar uma olhada em partes que a pessoa já conhece e gosta muito da obra e dar uma olhada em como é no original em inglês. Então, tentar construir a partir daí um gosto pela língua, até que a pessoa comece a ver, tem algo legal nesse idioma. Então, eu diria que isso, para mim, é uma dica muito importante. Ter prazer na língua e no aprendizado daquela língua. E descobrir um jeito de gostar por um caminho ou por outro, isso daí para mim é essencial. Aí você queria três, né? É. Vamos lá. Mas eu acho que essa daí já tá muito boa, mas se tiver mais 2 dicas. As duas dicas. Deixa eu pensar aqui. Mais duas dicas. Nós podemos deixar só nessa. Não É tem porque as outras problema. duas dicas foram as que eu já Por dei lá essa no que já começo do vídeo. deu, é isso Falar aí. sozinho e contato constante com a língua, que eu já É tinha isso, falado. é isso. Olha, eu também já vi alguns vídeos seus que falam sobre variações linguísticas que ocorrem no português. Você, como é do Isso. Nordeste, também percebe assim, como às vezes há vários sotaques no Nordeste e às vezes as pessoas do Sudeste, do Sul, acham que só possuem um sotaque. Exatamente. O seu sotaque é diferente do meu. Por Sim, exemplo, eu percebo claramente a musicalidade é diferente, sabe? sim, Nós sim. dois temos sotaques nordestinos. Acho que qualquer pessoa de fora do Nordeste ia identificar que a gente é nordestino. Mas eu, como nordestino, identifico você como outro nordestino com sotaque diferente. Sim, como também, por exemplo, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Não sei Uhum. se tu vai saber explicar isso. No Ceará, nós temos 2 sotaques bem distintos. Há vários, Sim. mas tem Ah, 2 que são bem mais né? marcados, que é o sotaque da região do Cariri e Uhum, é a da região do norte do Ceará. No Cariri, as pessoas vão falar titia, matemática, uhum, sim. e no norte, já para a região de Fortaleza, vão falar como eu estou falando aqui. Então, Não, exatamente. Não, no sul do Ceará, eu sinto que eu nem saí do Rio Grande do Norte. Para mim, estando no sul do Ceará, indo em Juazeiro do Norte ali, eu sinto que nem saí do Rio Grande do Norte. O e sotaque deles, para Capuí, mim, e, é. e Capuí, uma vez eu também achei parecido com o sotaque do Rio Grande do Norte, de Uhum, Capuí, que já é mais próximo, né? entendi. Pô, interessante. E, Mas, sim, aí qual é a sua e pergunta aí, sobre? essas variações linguísticas, assim, por que que surgiram? É, eu sei que tu fala sobre isso, que
Quer falar um pouco mais sobre isso aqui no episódio? Sim, Também não precisa se alongar muito, mas enfim. tá bom. Tá, de forma breve, as línguas apresentam variações e as variações elas sempre aparecem. Isso é inevitável. Normalmente, a variação surge em grandes centros urbanos. É mais comum que ela surja em grandes centros urbanos, ou seja, que o interior, o local mais distante do centro urbano, tenha um falar mais conservador. Isso é o mais comum. Então, no Nordeste, a gente tem um sotaque que a gente chama de sotaque nordestino geral, que é o sotaque do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do interior do Ceará, do sul do Ceará, do interior de Pernambuco, Alagoas, por exemplo, um pedaço do norte da Bahia, eu acho, por ali. Ou não, talvez na Bahia já seja diferente, mesmo norte. Não, eu acho que Mas às vezes o pessoal do Sul acha que o sotaque baiano é baiano. exatamente. Mas, É como se é, existisse a Bahia e o Nordeste, né? sim, exatamente. Aí tem alguns sotaques no Nordeste que se sobressaem. Um deles é o de Fortaleza e o de todos os entornos de Fortaleza. Esse sotaque daí, de Fortaleza e os entornos, é um sotaque específico daí, é o que a gente chama de sotaque Costa Norte. É a variedade Costa Norte do Ceará. Só tem lá. Mas se você Mas, vai para o sul do Ceará. Pode falar. mas é interessante, porque quando eu falo com o pessoal de Teresina, eu acho um pouco parecido com o sotaque de Fortaleza. É verdade, é parecido sim. Mas aí já tem alguns outros elementos diferentes. Que eu Certo, não vou entrar em muito detalhe certo, aqui. tá bom. Aí tem o sotaque do litoral de Pernambuco, sotaque de Recife, né? Litoral de Pernambuco, que é diferente do interior. Então, no litoral de Pernambuco, a gente vai ter o estiado, né? As pessoas do litoral, diferente do interior, que dizem as pessoas do litoral, que só chiam antes de T e D, assim como os outros nordestinos. Também não. Mas por quê? Bem, quando você tem agrupamentos, assim, grandes centros urbanos, parece que isso aumenta a probabilidade de gerar uma nova variedade de pronúncia, porque tem muita gente aglomerada, sempre as pessoas vão apresentando alguma variaçãozinha no falar, e aí a chance de alguém pegar e começar a repetir, replicar, e outras pessoas começam a repetir, e depois terminar gerando um novo sotaque urbano, a probabilidade é maior. Então é por isso que no Nordeste tem o sotaque nordestino geral, e aí tem alguns pontos, como o de Fortaleza, o de Pernambuco, assim, no litoral, né, em Recife, que tem uns sotaques assim que se diferenciam mais. Aí depois isso pode terminar se estendendo, aí o interior normalmente demora mais para mudar, como algumas Uhum. cidades menores, como por exemplo Natal ou João Pessoa, que está crescendo e tudo, mas são menores em relação a Recife ou a Fortaleza, tendem a ter o sotaque nordestino geral sem essas inovações, então tem um sotaque. Uhum. Basicamente é isso, tá? E aí talvez Se eu as faça pessoas quiserem entrar em detalhe, vai lá no teu canal e, e tem muita É, explicação sobre isso aí. sim. Olha, já estamos chegando ao fim do episódio. Eu ainda vou fazer uma pergunta que me surgiu agora aqui. Mas antes, vamos ao nosso momento cultural. No Diversas Línguas temos sempre esse momento cultural, no qual a gente pede uma recomendação cultural para os nossos entrevistados, né? Então você pode sugerir um livro, um filme, sei lá, uma peça teatral. O que é que o Estevam nos recomenda? Eu posso te chamar de Estevam ou chamo de Glossonauta? Como preferir, tanto faz. Então, Tá bom. o que é que o Glossonauta nos recomenda? Tá, eu vou deixar como recomendação uma coisa que eu acho muito legal, muito divertida, interessante e que talvez não seja conhecida o suficiente pelas pessoas, que é o livro-jogo, tá? Estou mostrando aqui, né? Quem estiver quem estiver ouvindo no Spotify não vai estar vendo, né? Mas eu estou mostrando aqui na câmera o livro A Nave Espacial Traveler. É, inclusive eu tenho duas edições desse mesmo material, tem uma mais antiga aqui, mas isso daqui é um livro-jogo, certo? O que é isso? É um livro que você vai lendo a história e você sempre vai se deparar com uma decisão, né? Ele vai dizer, você está no local tal, o que é que você gostaria de fazer? Você gostaria de voltar, gostaria de entrar na caverna, não sei o que lá. E aí você, dependendo da sua decisão, ele fala, se você decidir tal coisa, vá para o número 62, se você decidir tal outra coisa, vá para o 307. E aí a história vai tomando um rumo de acordo com as suas decisões. Tem essa daqui, na Spacial Traveler, mas tem vários, você pode pesquisar livro-jogo,
Tem um que se chama Alice no País dos Pesadelos, que é no mundo assim de Alice no País das Maravilhas, só que o título já diz alguma coisa, né? No País dos Pesadelos, então é uma coisa assim bem mais macabra, etc, com monstros. Então, vou deixar essa recomendação cultural. Livro-jogo, é muito divertido, muito legal, tá aí. É isso que eu recomendo. Conhece algum autor brasileiro de livro-jogo? Não? Eu nunca parei para pensar no nome dos autores, não. Viu? Eu só comprei os Mas talvez materiais. tenha por aí. Com certeza tem, com certeza tem. É uma pergunta. Não, pode falar. Não, é uma pergunta. Livro-jogo também pode ter alguma coisa parecido com RPG, assim, que a pessoa Sim. tem que usar probabilidade para alguma coisa, ou não? Você pode jogar o livro-jogo de duas formas, né? Você pode ler simplesmente. E aí, quando você fizer as decisões, você pode considerar que sempre o que você decidiu deu certo. Você pode fazer isso. Aí não vai ter questão de probabilidade. O que você escolheu funcionou. Aí você só vai seguindo os resultados que deram certo. Ou, se você quiser, você pega um dado, uma ficha, e aí, do jeito que o livro normalmente dá as instruções, faça uma ficha tal, escreva os números, e aí você vai usando o dado para ver se o que você decidiu fazer deu certo ou deu errado. Então, você decide se quer aumentar a aleatoriedade usando o dado, etc., ou você quer que tudo dê certo. Aí você pode fazer. Mas mesmo tudo dando certo, isso não quer dizer que vai acabar bem, porque às vezes você pode fazer uma decisão que você acha que é boa e leva você para perdição, né? Então. Sim, sim. Olha, foi muito bom o papo. Eu agora tenho uma outra pergunta, porque a gente falou um pouco sobre as variações linguísticas. E aí eu vou tocar num tema que a gente conversou no bate-papo antes de chegar aqui, mas é um tema que eu já tenho vontade de gravar um vídeo também para o Diverso Língua, um episódio, que é sobre português do Brasil e português de Portugal. Recentemente, eu tô morando aqui em Portugal e recentemente vi uma reportagem que falava até de um linguista português que dizia que a língua do Brasil, a língua do português do Brasil, um dia vai se tornar um novo idioma, porque tem muitas coisas que separam e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é algo muito parecido com o que ocorre no inglês, por exemplo. Às vezes eu vou ouvir um indiano falando, e às vezes eu tenho até amigos aqui em Portugal, são da Índia, e às vezes é difícil de ter uma conversa com eles, porque eles têm uma pronúncia diferente, eles têm um jeito de falar diferente daquele que a gente está habituado, que é o inglês americano, o inglês da Inglaterra. E aí? Realmente existe esse abismo entre o português do Brasil e de Portugal? Eu não enxergo que existe. Eu não enxergo Não. que exista. Eu acho que Ok. são línguas, são a mesma língua e não existe essa diferenciação, apesar de que pode ocorrer situações que as pessoas falam, principalmente o brasileiro não vai compreender quando algumas situações que o português fala. Por quê? Porque a gente não tem muito acesso à informação, a conteúdo midiático de Portugal. E o oposto ocorre. O Portugal consome muito conteúdo do Brasil, até porque nós temos a população maior e produzimos muito conteúdo para a internet. Mas e aí? O que é que o Estevão pode dizer sobre isso? Só para a gente fechar aí com uma polêmicazinha. Tá bom, tá bom. Bem, o que eu vou dizer é que no passado eu já cheguei a pensar na possibilidade de o português brasileiro ser uma língua diferente do português europeu, mas depois de estudar bastante de linguística, variação, linguística histórica, conhecer vários idiomas diferentes, hoje eu percebo, eu estava completamente errado. A distância entre o português brasileiro e o português europeu é muito pequena, é muito menor do que as pessoas imaginam. A diferença, tipo, tem palavras diferentes, tem alguns elementos gramaticais diferentes, a pronúncia é diferente, mas ainda assim
a proximidade é muito, muito grande. Depois de conhecer várias línguas no mundo e ver as variações internas que existem em diferentes idiomas, percebi que o que acontece entre as variantes do português é muito pouco, é uma diferença muito pequena. Qualquer brasileiro com um contato com o português europeu, com a habituação, vai pegar aqueles elementos que são diferentes e daqui a pouco está conversando normalmente. Você pode ver vídeos de youtubers portugueses. Na verdade, vídeos de youtubers portugueses têm muitos espectadores brasileiros que estão lá vendo os vídeos, comentando, etc. Por quê? Porque é a mesma língua, a proximidade é muito grande. Tem elementos diferentes? Tem. Isso acontece em qualquer língua que tenha uma grande extensão, que seja intercontinental, isso é normal. Mas o que a gente poderia dizer do português é o seguinte: melhor que dizer que são línguas diferentes, é dizer que é uma língua pluricêntrica. É uma língua que tem mais de um centro. Então, você tem Portugal como um centro e Brasil como um centro diferente, e aí você tem algumas diferenças que são típicas só daquele lugar, diferenças até mesmo gramaticais. Então, os portugueses têm um uso gramatical que surgiu em Portugal recentemente, no século XIX, que só existe em Portugal, que é o uso não reflexivo do pronome si. O pronome si, originalmente, ele só era reflexivo, assim como ele é em latim e em todas as línguas românicas. Se você fala ela precisa de si, ela precisa de si mesma. Mas os portugueses criaram o uso, ela precisa de si para dizer ela precisa de você. Assim como ela precisa de ti, seria ela, né, de ti, então de si. Pronto, o Brasil também tem outras coisas que surgiram no Brasil, tem alguns usos específicos. Então, é uma língua pluricêntrica, mas ainda assim é uma língua só e não há nenhum bom motivo para qualquer separação. O único motivo que alguém poderia dizer é que se a gente separar, o português brasileiro vai poder, na sua norma padrão, incorporar de forma mais livre as suas características próprias, como o uso de pronome átono no começo de frase, dizer me ajude, em vez de ajude-me, ou coisas do tipo. Mas isso você faz perfeitamente com a língua pluricêntrica. Se você tem o Brasil como um dos centros da língua, com alguns elementos específicos, e Portugal com outros, você já chegou a esse objetivo, não precisa quebrar a língua em pedaços como línguas diferentes, sabe? Uma língua pluricêntrica já dá conta disso aí. Então não tem nada, nenhuma vantagem real nisso, e as diferenças são muito menores do que parecem. Então, são a mesma língua bem, não, eu não vou entrar mais em detalhes, quem sabe outro dia. A gente pode conversar mais. Olha, agora é o momento de você divulgar aí seu trabalho, Glossonauta, meu colega Glossonauta. E obrigado por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz. Também posso dizer que a Renata, que é a outra apresentadora, também ficou muito feliz com a sua aceitação em estar aqui. Hoje só foi eu que estou aqui a entrevistar, mas muito obrigado por ter aceitado o convite e este bate-papo tão legal contigo. E agora é tua hora de falar do seu trabalho. Tá bom. Bem, eu que agradeço, né? Fui convidado, então agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha sido uma conversa interessante. E, bem, o que eu posso divulgar aqui é o meu canal, Glossonauta. É lá que eu faço publicações de vídeos sobre diferentes assuntos relacionados com idiomas e, às vezes, a relação de idiomas com algumas outras coisas. Então, eu já fiz um vídeo em que eu toquei um pouco na física, na biologia, mas é tudo relacionado de forma central com idiomas. Então, deixo aqui o meu convite para quem quiser ir lá e dar uma olhada em alguns vídeos no canal. Então é isso. Aqui a gente encerra mais um Diverse Língua de hoje, com essa participação do Estevam, do nosso Glossonauta. E espero que vocês possam partilhar esse conteúdo com seus amigos. Deixe o like no vídeo no YouTube, vai aparecer mais alguns vídeos relacionados aqui. Eu também gostaria de indicar algum vídeo para vocês. No caso, eu vou indicar para vocês procurarem os vídeos do Poliglotar e também da Polyglot Conference, que é a conferência poliglota na qual o Poliglotar foi baseado, né? Então, a Polyglot Conference é o episódio 68, vocês podem procurar aí e vocês vão saber o que é uma conferência poliglota. Então é isso, obrigado, Estevam. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado.